A publicação do livro Interpretação dos Sonhos, em 1900, é considerado um marco para a psicanálise. É quando conceitos que vão acompanhar toda a teoria psicanalítica, como o conceito de inconsciente, ganham forma e são trazidos dentro de como Freud vai contando sobre o desenvolvimento da técnica em psicanálise. Então eu escolhi alguns trechinhos do livro A Interpretação dos Sonhos para a gente comentar, para a gente relacionar com o conteúdo dessa nossa aula. E também para que vocês, vendo esses trechinhos, quem sabe desperta o interesse de vocês conhecerem este livro, que é um livro tão importante, que é um livro tão marcante da história da psicanálise, tão ilustrativo desse pensamento vivo, estimulante e original do Freud. Então vamos ver alguns trechinhos que tem a ver com o que a gente está discutindo aqui na nossa aula de hoje. Todo material que compõe o conteúdo de um sonho é derivado de alguma forma da experiência, ou seja, foi reproduzido ou lembrado no sonho. Ao menos isso podemos considerar como um fato indiscutível. Então, do que são feitos os nossos sonhos? De experiências que nós vivemos. Qual que é a matéria-prima, a fonte dos nossos sonhos? As experiências vividas por cada pessoa que sonha. O sonho é formado pelos conteúdos da experiência de quem sonhou. O que mais que o Freud nos diz sobre essa relação entre sonho e experiência? Mas seria um erro supor que uma ligação dessa natureza entre o conteúdo de um sonho e a realidade está destinada a vir à luz facilmente, como resultado imediato da comparação entre ambos. Então não é tão fácil assim. Elemento sonhado, realidade vivida. Conteúdo do sonho, conteúdo da experiência. Não tem, um pareamento ali, uma associação direta. A ligação exige, pelo contrário, ser diligentemente procurada. E em inúmeros casos pode permanecer oculta por muito tempo. Então tem uma dedicação aí na procura. Dedicação para encontrar essa correlação, conteúdo sonhado, experiência vivida. Então, neste primeiro trechinho, o que o Freud está nos trazendo é que o sonho é feito das experiências vividas por quem sonha, mas não há uma associação direta entre conteúdo sonhado e conteúdo vivido. É preciso haver aí uma investigação diligente, uma investigação dedicada. Vamos destacar então? Pensar no sonho, pensar na matéria-prima do sonho, na fonte que dá origem ao sonho, é pensar na experiência. Mas existe aí um processo em que a ligação entre conteúdo sonhado e experiência vivida fica oculta. O que mais que o Freud nos diz sobre a interpretação dos sonhos? É possível que surja no conteúdo de um sonho um material que, no estado de vigília, não reconheçamos como parte de nosso conhecimento ou nossa experiência. Vocês podem falar assim, Marcela, não tem nada a ver isso de que o conteúdo sonhado vem de uma experiência vivida. Eu sonhei com tralalá e eu não tenho nenhuma experiência com tralalá. Eu sonhei com tralalá e eu nem conheço tralalá, eu nunca ouvi falar de tralalá. Pois é, pode ser que no estado consciente, no estado de vigília, não haja então essa relação direta. A pessoa ela não reconhece que faz parte da experiência dela, não reconhece que faz parte do repertório de conhecimentos dela. Lembramos-nos naturalmente de ter sonhado
com a coisa em questão, mas não conseguimos lembrar se ou quando a experimentamos na vida real. Não tem ali uma lembrança consciente, uma evocação de uma memória consciente daquele conteúdo. Ficamos assim em dúvida quanto à fonte a que recorreu o sonho e sentimos-nos tentados a crer que os sonhos possuem uma capacidade de produção independente. Lembra que a gente estava falando no vídeo anterior que parece que é aleatório, que vem do nada, nada a ver esses conteúdos do sonho, tudo aleatório? Então é sobre isso que o Freud está falando, que quando a gente pensa que vem da nossa experiência, tem um estranhamento, porque tem coisas que a gente sonha e não tem uma memória consciente de ter vivido algo relacionado àquilo, nem uma memória consciente de conhecer sobre aquilo. Então, por que é que a gente foi sonhar com um conteúdo assim, né? Embora exista essa possibilidade da gente não reconhecer, o processo de interpretação dos sonhos tem a ver com encontrar essa ligação, conteúdo vivido, conteúdo sonhado. O que mais que o Freud nos diz? É fácil provar que os sonhos muitas vezes se revelam sem qualquer disfarce como realizações de desejos. De modo que talvez pareça surpreendente que a linguagem dos sonhos não tenha sido compreendida há muito tempo. Por exemplo, há um sonho que eu posso produzir em mim mesmo quantas vezes eu quiser, experimentalmente, por assim dizer. Então, tem um experimento que Freud faz e produz experimentalmente em si esse sonho. Como será que é esse sonho que o Freud produz experimentalmente em si? Né? Para mostrar como os sonhos são realizações de desejo. Se à noite eu comer anchovas ou azeitonas, ou qualquer outro alimento muito salgado, ficarei com sede de madrugada e a sede me acordará. Mas meu despertar será precedido por um sonho, sempre com o mesmo conteúdo, ou seja, o de que estou bebendo. Sonho estar engolindo água em grandes goles, e ela tem delicioso sabor, que nada senão uma bebida fresca pode igualar quando se está queimando de sede. Então acordo e tenho que tomar uma bebida de verdade. Então Freud, para argumentar que os sonhos são uma realização de desejo, ele dá esse exemplo, ele faz esse relato de como é quando ele provoca experimentalmente em si um sonho, que ele come algo bem salgado e aí no meio da noite ele sonha que está bebendo uma bebida bem fresca, bem gostosa para matar a sede. Vocês já tiveram sonhos assim? Esse sonho simples é ocasionado pela sede da qual eu me conscientizo ao acordar. A sede dá origem a um desejo de beber e o sonho me mostra esse desejo realizado. Olha como o Freud ele é didático, né? Como ele é cuidadoso na explicação. Então ele dá o exemplo do sonho que ele provoca experimentalmente em si e vai descrevendo o processo de formação desse sonho. Como que esse sonho é formado, como que a azeitona, né, a anchova, origina esse sonho. Então Freud diz, esse sonho simples é ocasionado pela sede da qual me conscientizo ao acordar. A sede dá origem a um desejo de beber e o sonho me mostra esse desejo realizado. Ao fazê-lo, ele executa uma função, que seria fácil adivinhar. Durmo bem e não costumo ser acordado por nenhuma necessidade física. Quando eu consigo aplacar minha sede sonhando que estou bebendo, não preciso despertar para saciá-la. Este, portanto, é um sonho de conveniência. Então, vocês se lembram no nosso vídeo anterior que nós falamos como o sonho é um guardião do sono? Então, é o que Freud está descrevendo aqui.
né, que quando a gente sonha que a gente está bebendo, a gente não precisa acordar para beber algo, pelo menos temporariamente. Então, o sonho está guardando o sono. O sonho está mantendo a pessoa que sonha dormindo. Então, aqui está o princípio básico da interpretação dos sonhos, de que o sonho ele é lugar de realização de desejo, que o conteúdo do sonho se refere a um desejo realizado. O sonhar toma o lugar da ação, como o faz muitas vezes em outras situações da vida. Infelizmente, a minha necessidade de água para aplacar a sede não pode satisfazer-se num sonho da mesma forma que se satisfaz minha sede de vingança contra o meu amigo. Então aqui ele faz essa comparação. A sede de vingança, ela não é tão fácil assim de admitir, tão fácil assim de reconhecer. Ela não vai aparecer de uma forma tão evidente. Por isso, para a gente chegar num conteúdo latente de sede de vingança, a gente precisa investigar mais a partir do conteúdo manifesto. Lembrando que todo o processo de interpretação dos sonhos envolve partir do conteúdo manifesto para chegar no conteúdo latente. Enquanto no sonho de beber água, de beber uma bebida fresca, é fácil chegar no conteúdo latente da sede despertada pela azeitona, um sonho manifesto que o conteúdo latente é uma sede de vingança contra um amigo, esse desejo vai precisar ser mais disfarçado, mais distorcido. O que mais que Freud nos diz? Os sonhos das crianças pequenas são frequentemente pura realização de desejos e são, nesse caso, muito desinteressantes se comparado com os sonhos dos adultos. Não levantam problemas para serem solucionados, mas, por outro lado, são de inestimável importância para provar que, em sua natureza essencial, os sonhos representam realização de desejos. E o Freud conta exemplos dos sonhos da neta, sonhos com framboesa, sonhos com coisas gostosas, e aí ele vai trazendo e reforçando essa teoria da interpretação dos sonhos como realizações de desejos. O Freud traz inúmeros exemplos de sonhos. Então, se vocês se interessam por este conteúdo, este livro é um livro imperdível. O que mais que o Freud fala sobre a interpretação dos sonhos? Quanto mais rigorosa a censura, mais amplo será o disfarce e mais engenhoso também será o meio empregado para pôr o leitor no rastro do verdadeiro sentido. Então, aqui ele vai contar do trabalho de censura, como existe todo um processo, todo um percurso em que o conteúdo do sonho é distorcido e vai aparecer de uma maneira disfarçada, em que os conteúdos latentes, eles vão ficar ocultados, vão ficar irreconhecíveis. O fato de os fenômenos da censura e da distorção onírica corresponderem uns aos outros, nos mínimos detalhes, justifica a nossa pressuposição de que sejam similarmente determinados. Ou seja, se a gente pensar a censura, por exemplo, na produção de um conteúdo jornalístico, ou a censura, por exemplo, na produção artística, a gente tem ali toda uma similaridade para pensar como que é o processo de censura nos sonhos. Para a gente entender por que alguns conteúdos dos sonhos são tão estranhos, são tão absurdos, são tão diferentes, a gente precisa conhecer esse processo de censura. Podemos, portanto, supor que os sonhos recebem a sua forma em cada ser humano mediante a ação de duas forças psíquicas, ou podemos descrevê-las como correntes ou sistemas. Uma dessas forças constrói o desejo que é expresso pelo sonho, enquanto a outra exerce uma censura sobre esse desejo onírico. E pelo emprego dessa censura,
acarreta forçosamente uma distorção na expressão do desejo. Então, olha só, Freud está trazendo aqui forças psíquicas que entram em conflito. Você pode também chamar essas forças de correntes, você pode também chamar essa força de sistema. De que forças que Freud está falando? Né? Tem uma força que constrói o desejo que é expresso no sonho. Que força é essa que constrói o desejo que é expresso no sonho? E tem uma outra força que censura. É essa força que distorce. Do que é que o Freud está falando? Das forças psíquicas inconscientes que constroem o desejo expresso no sonho, e as forças psíquicas conscientes que exercem a censura, que fazem essa distorção. Freud, então, está trazendo, quando a gente pensa no desejo realizado no sonho e na distorção, a gente está pensando em processos psíquicos inconscientes, no caso do desejo, e processos psíquicos conscientes, no caso da censura. Conhecer sobre a formação do sonho é, então, um prato cheio para a gente pensar como são os processos psíquicos inconscientes, como são os processos psíquicos conscientes. Estudando sonhos, a gente conhece mais sobre os conflitos e sobre a dinâmica da nossa vida psíquica. É o que Freud defende. Ele diz assim: o processo da elaboração onírica, portanto, é algo inteiramente novo e diferente, não se assemelhando a nada conhecido anteriormente. Ele nos deu a oportunidade de entrevermos pela primeira vez os processos que se realizam no sistema inconsciente, mostrando-se que são bastante diferentes daquilo que conhecemos acerca de nosso pensar consciente, e a este forçosamente onde parecer absurdos e incorretos. É por ser bastante diferente como funcionam os processos psíquicos conscientes dos processos psíquicos inconscientes, que os conteúdos gerados pelo inconsciente parecem tão estranhos e tão absurdos. Então, o Freud nos traz como conhecer a formação do sonho. É um caminho muito importante, é um caminho fundamental, é o caminho dos caminhos, né? Ele usa essa expressão, a via régia, é o caminho real para a gente conhecer sobre o inconsciente. Se vocês se interessam pela interpretação dos sonhos, se vocês se interessam por conhecer mais sobre essa compreensão psicanalítica de como a nossa vida é movida, impulsionada, determinada por conteúdos inconscientes, eu sugiro a leitura da interpretação dos sonhos. Ok? E o nosso exercício dessa semana, eu quero que vocês contem sobre a relação de vocês com os sonhos. Você costuma se lembrar dos sonhos quando acorda? Como é quando você acorda? Geralmente você lembra do que você sonhou? Se sim, como que costumam ser os seus sonhos? Vocês não se lembram, não tem problema, mas caso vocês se lembrem, como que costuma ser? Há algo que você pensou sobre os seus sonhos ao assistir aulas de interpretação de sonhos? Teve alguma ligação que você viu ali? Algum sonho que você lembrou? Algum conteúdo que você associou? O que a aula sobre interpretação de sonhos te fez pensar? Ok? Quero saber como que foi esse conteúdo para vocês. Vamos ficar por aqui hoje?